a percepção que existe um Deus Criador. Por isso que está escrito em Romanos, no capítulo 1 e no verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e em seus corações insensatos se obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus, ele já está irado, e a sua ira está se manifestando sobre esta humanidade, porque todos os seres humanos, sem exceção, todos eles têm em sua consciência a percepção que existe um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus justo, um Deus perfeito, por causa da obra da sua criação. Quando nós vemos estes céus azuis que Deus criou, o sol, a lua, as estrelas, o verde, o mar, as plantações, os animais, as aves, a linda natureza, expressa e glorifica ao seu Criador. Mas o homem, vendo tudo isto que Deus fez, a perfeição dele, ele vira as costas para Deus, ele tapa os ouvidos para não ouvir a voz de Deus, ele rejeita a Deus e torna-se amante de si mesmo, torna-se amante da sua própria carne e quer satisfazer ela de qualquer jeito. Isto que traz a indignação e a ira de Deus, porque o homem, ele é mortal, ele é falível, o homem, ele é como a erva, diz a Escritura Sagrada, porque escreveu o apóstolo Pedro, que toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor. A glória do homem, ela é passageira, mas o Deus que é o dono da vida, o bem maior, a qual do céu desce toda boa dádiva e todo dom perfeito, a qual não tem mudança e nem sombras de avaliação, é rejeitado pelo ser humano, e o ser humano para aliviar a sua consciência, porque dentro do coração de todo homem, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que é justo, e ele sabe o que é injusto, e quando ele pratica, pela sua natureza pecaminosa, a injustiça, a maldade, ele sabe que ele está
num grande erro. Então ele quer aliviar a sua consciência. E é o que ele faz? Ele busca as religiões. As religiões para aliviar a sua consciência. Para ele se assegurar, como se assegura num amuleto, como se assegura numa bengala, para não cair. Mas as religiões, nenhuma pode levar você a Deus. Nenhuma religião tem um caminho que te levará a Deus quando você chegar no momento da sua morte, porque todas as religiões, elas transgridem os mandamentos morais de Deus. Todas as religiões, todas elas foram criadas pelo diabo. Para quê? Para que o homem não busque a Deus, mas fique preso nos dogmas, nas tradições das religiões. E isto é o que leva o homem à condenação. Mas Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o que se manifestou para desfazer as obras do diabo, porque ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e é o único que tem o poder para perdoar os teus pecados e te dar paz e salvação pós a morte. Ele ainda está com as suas mãos estendidas para te salvar. Por isso que está escrito em Isaías, no capítulo 55, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. O que quer dizer a palavra de Deus para você? Buscai a Deus enquanto se pode achar, enquanto você está vivo, enquanto você está aí com saúde, a qual Deus te dá, busque a Ele. Não espere, na hora da morte, querer se reconciliar com Deus, porque será tarde demais. Não espere cair num leito de enfermidade para você invocar a Deus, porque pode ser tarde demais, porque as oportunidades Deus Ele dá para você, e é esses momentos que você tem de vida, de saúde, para você entregar a vida ao seu Criador, ao seu benfeitor. Davi falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia que nada Deus deixava faltar para ele, nada. E por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor. Mas as pessoas, quando buscam a Deus, hoje em dia muitos buscam em busca do seu bel prazer, para satisfazer os desejos do seu coração, que são em obter bens materiais, riquezas, saúde. Mas, meus irmãos, Deus, Ele não veio em seu Filho Jesus Cristo neste mundo para enriquecer o homem, para dar prosperidade ao homem, para dar para o homem um reino neste mundo. Não, Ele veio a este mundo, se fez homem, para dar para o ser humano um reino eterno, uma vida eterna, uma felicidade infinita, e ela está, aleluia, em Jesus Cristo. Mas para isto você tem que se entregar a Ele, porque nesta vida, meus irmãos, tudo passa, tudo passa. Riqueza, dinheiro não traz felicidade para ninguém. Havia um jovem rico, está escrito que ele, vendo Jesus, chegou até ele e disse: mestre, o que eu farei
para herdar o reino de Deus. Jesus falou: tu sabes os mandamentos? E ele disse: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terás outro Deus. Ele disse: tudo isto eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e o amou e disse assim: uma só coisa te falta. Vai agora, vende todos os teus bens, toda a tua riqueza, e distribui para os pobres, e me segue, que tu terás 100 vezes mais nesta terra, e além disto, a vida eterna lá no porvir. Naquele momento, aquele jovem, ele se entristeceu e foi embora. E os discípulos viram isto. E Jesus falou assim: é mais fácil um rico entrar num buraco de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Aí os discípulos, olhando isto, ficaram admirados e disse assim: então o que será deles? Aí Jesus falou: para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas Jesus disse bem claro que as riquezas do homem prendem ele, as coisas materiais prendem o ser humano, e isto impede que ele se chegue a Deus. Por isto que Jesus Cristo, ele disse: ajunteis tesouro lá no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, o ladrão nem mina nem rouba. Mas não ajunteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem consome, e o ladrão mina e rouba. As tuas preocupações são quais? São com a sua família? É com o dia de amanhã? É com as tuas contas que você tem que pagar? A tua preocupação qual é? É com a tua saúde? Mas você já parou para pensar que você tem uma alma, e a sua alma, ela é eterna, e esta alma, ela passará uma eternidade, ou de felicidade, ou de sofrimento eterno, e depende da tua escolha, porque a escolha do homem determina o seu destino. Você tem a escolha para fazer nesta vida, e a melhor escolha que você pode fazer nesta vida é você entregar-se a Jesus Cristo, entregar o teu coração a Ele, arrependendo-se dos seus pecados, para que Ele venha te perdoar e te dar a salvação, a vida eterna. O resto Ele te dará. Por isso que Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. Tudo que o homem precisa para ele viver nesta terra, Deus tem para dar. Mas o mais importante, o homem tem que adquirir, além das coisas desta terra, é a salvação da vida eterna, porque depois da morte não existe purgatório, nunca existiu e nunca existirá. É o que a religião criou para enganar a humanidade. Ela criou esta grande mentira que veio da sua imaginação, dizendo para o homem que há uma oportunidade após a morte, é o purgatório. Não existe purgatório. A Bíblia diz que enquanto o homem está vivo, ele pode ser perdoado.
E o momento é agora. A purificação dos teus pecados é em vida, não é depois da morte. Porque depois da morte não tem reencarnação. Nunca houve isto. É outra doutrina do Espiritismo que engana as pessoas, fazendo elas acreditar que ela pode gozar neste mundo, fazendo a vontade da sua carne, se prostituindo, se drogando, achando que a felicidade está aqui em se satisfazer os seus desejos, porque depois da morte ela vai se reencarnar. Isto não existe. Depois da morte, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, e no verso 27, que ordenado está o homem a morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte não existe mais nada que vai poder te salvar do julgamento e da condenação. Nada você vai te arrepender de muitas coisas que você fez nesse mundo e deixou de fazer, mas será tarde demais, porque estará diante do juízo final, como está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11, diante do trono, sendo julgado pelas suas obras. Mas, se você, a tempo, entregar a sua vida a Jesus, você vai ter a garantia, após a morte, da verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, a qual ele disse aos seus discípulos, em João 14 está escrito as suas palavras, que ele falou: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E diz Filipe: Senhor, nós não sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A morada Jesus já preparou. E a morada não é para o espírita, não é para o feiticeiro, não é para o adúltero, não é para os beberrões, não é para os drogados, não é para os idólatras, nem para os sodomitas. As moradas é para aqueles que entregam a vida a Jesus. Então entregue a sua vida a Jesus, arrependa-te dos teus pecados, e você vai ter uma morada, uma felicidade infinita, a qual todos irão gozar. Aleluia! Porque é uma promessa que Jesus, ele garante, a qual eu li no começo da mensagem, a qual está escrita, aleluia, que João foi levado por Jesus em espírito, e Deus mostrou para ele a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como a de cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e as suas portas de 12, os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E no capítulo 20, no verso 4, está escrito: e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus
com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o teu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais problema, não haverá mais desespero, não haverá mais preocupações, não haverá mais doença, não haverá mais depressão, a tristeza não existirá mais no coração do homem, nem da mulher, porque Deus diz que Ele limpará toda a lágrima, e será uma felicidade infinita, mas é para os salvos, para os que em vida entregaram-se a Jesus Cristo, abandonaram o mundo, o pecado, deixaram as trevas e vieram para a luz que é Jesus, a qual todo aquele que o segue tem paz e vida eterna, não a paz que este mundo oferece, a qual é momentânea, que é nos prazeres carnais, ilusórios, não é a paz eterna. Então, nesta noite, entregue a sua vida a Jesus Cristo. No seu coração, confesse que você é pecador. Reconheça a sua miséria. Reconheça que você precisa de um Salvador. E creia nele, que veio a este mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem e morreu no lugar do pecador para salvar, e você pode ser um deles, que Jesus morreu para te salvar.